nossa aula de hoje é sobre os climas do Brasil. Aqui nós temos o mapa, certo? Do nosso país, o mapa do Brasil. E se vocês observarem, ele está colorido com várias cores diferentes. Essa divisão aqui, ela está feita de acordo com cada tipo de clima. Então, a gente tem nessa região aqui o equatorial úmido, nessa região aqui o semiárido, nessa região aqui nós temos o subtropical, nessa região aqui e nesse pedacinho aqui nós temos a região o clima tropical. Nessa parte aqui, que é o litoral, nós temos o clima tropical atlântico. E essa partezinha aqui, ó, nós temos o tropical de altitude. Mas para que a gente possa entender cada tipo de clima, a gente precisa primeiramente saber o que significa clima. E é isso que a gente vai fazer agora. Clima é o conjunto de condições climáticas que caracterizam um lugar. Essas características, elas são a temperatura, o vento, a chuva seca ou estiagem e variações na umidade do ar. Para estabelecer o clima de um lugar, de uma região, é necessário analisar os seus fenômenos atmosféricos durante um período, verificando com que frequência ocorre, ou seja, tem que ver se faz muita chuva, se faz muito sol, se o tempo é úmido, se o tempo é seco, em qual determinada época que chove, qual determinada época que faz sol. Então, isso é que determina o clima de cada região. E existe uma ciência, certo? Própria para fazer esse estudo e diagnosticar cada tipo de clima em cada região. Vamos ver que ciência é essa? Essa ciência, ela é a climatologia, que é a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e as suas influências. As variações climáticas têm uma influência muito grande na vida das pessoas, desde o seu modo de se vestir até o seu modo de se alimentar. As mudanças climáticas existem muitas vezes a climatização, que é tornar o clima e o ambiente mais agradável. Para isso foram desenvolvidos eletrodomésticos como ar-condicionado, aquecedor de ar e ventiladores. Então, o que esse texto ele quis dizer em relação a o clima ele influenciar na alimentação e na forma de vestir das pessoas? Um exemplo, nós moramos na região Nordeste e temos um clima próprio, que eu não vou dizer qual é o clima, porque esse é o nosso desafio de hoje, certo? Mas na frente eu vou explicar como é. Mas esse tipo de clima, ele vai influenciar na forma da gente vestir, ele vai influenciar na forma da gente se alimentar. Em cada lugar existe um clima diferente. No Nordeste existe um tipo de clima que vai influenciar a nossa forma de vestir, de comer, etc. Na região Sudeste, na região Sul, na região Norte, também existe o seu clima próprio. Então, a gente pode notar que aqui a gente come de uma forma e lá eles comem de outra. Alimentos diferentes, eles se vestem de forma diferente, porque o clima influencia nessa parte da alimentação e da forma que a gente se veste, ok? E agora nós vamos entender um pouquinho sobre cada tipo de clima, certo? Quais são as suas características, onde a gente pode encontrar, certo? No nosso país nós temos vários tipos de climas. Nós temos o equatorial, tropical, tropical continental, tropical de altitude, tropical úmido ou litorâneo, semiárido e o subtropical. E agora a gente vai entender o que cada clima desse causa, quais são as suas características, quais são as suas influências, o que ele vai trazer para nós, né, em cada determinado tipo de região, em cada determinado tipo de tempo, certo? Então, vamos agora começar com o tipo de clima equatorial. O clima equatorial, ele apresenta temperaturas elevadas, é um tempo quente e úmido, é um clima quente e úmido. Ele tem chuvas abundantes
predominando na região norte. Então, a gente consegue identificar o clima equatorial no norte do nosso país. Então, só lembrando, ele é um clima quente e úmido, certo? Temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Vamos agora para o clima tropical, que predomina em nosso país e é caracterizado pelas temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Devido à grande extensão territorial do Brasil, apresenta modalidades bastante diferentes entre si. A média, certo, da temperatura nesse tipo de clima é de 18 graus e o seu clima geralmente é um clima semi-úmido, ok? Vamos para o tropical continental, que é caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Então, assim, no verão a gente tem chuva e no inverno a gente tem aquela temperatura mais seca e ocorre predominantemente na porção central do nosso país, ou seja, no meio, no centro do nosso país. Tropical de altitude. O clima tropical de altitude, ele apresenta temperaturas mais amenas, sendo comum as chuvas no verão e as geadas no inverno. E está principalmente presente nas áreas elevadas da região sudeste, onde são comuns as serras e as chapadas. Então, a gente tem aqui, ó, serras e chapadas que a gente viu as características de cada tipo de relevo na uma das nossas aulas passadas, certo? Vamos para o clima tropical úmido ou litorâneo. Apresenta temperaturas e umidades elevadas, ocorrendo nas áreas litorâneas do nosso Brasil, certo? A média da temperatura lá é entre 18 e 26 graus. Vamos agora para o semiárido. Clima semiárido é aquele clima que apresenta temperaturas anuais elevadas, ou seja, calor, muito calor, chuvas escassas e irregulares, ou seja, poucas chuvas. Esse clima predomina no sertão nordestino, no sertão da nossa região, no sertão do Nordeste, ok? Clima subtropical apresenta as estações do ano bem definidas, com invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Ocorre nas áreas do país situado abaixo do Trópico de Capricórnio, que é aquela linha imaginária que divide o nosso país. Esse clima, ele engloba toda a região sul até a região sudeste. Agora que a gente já viu todo o nosso conteúdo da aula de hoje sobre o clima do Brasil e vocês entenderam, que eu tenho certeza que vocês entenderam. Se não entendeu, procura a tia Joana no privado, certo? Mas vamos para a nossa atividade do livro, que vai estar na página 46 e 47. Daqui a pouco a tia Joana vai postar a correção, certo? E também nós vamos ter hoje um desafio, tá bom? Daqui a pouco a tia Joana volta para dizer qual é o nosso desafio de hoje. Por enquanto, vão fazendo a atividade do livro. Não esqueçam, página 46 e 47. Conto com a participação de vocês. Um beijo.